Oi, tudo bem, pessoal? Bem-vindos mais uma vez ao Arquiteta Raiz. Hoje a gente vai falar sobre dicas, né? Então a gente vai falar sobre dicas para reformar. Tenho 5 dicas bem legais para reformar que são super importantes para que vocês tenham uma reforma mais leve. Então assim, a reforma ela é cheia de desafios. Eu sempre falo que são desafios que não são problemas, porque desafios a gente consegue resolver, solucionar. Então assim, esses desafios, é muito importante que o cliente que vai reformar esteja consciente que ele vai ter um processo difícil, mas que ele pode tornar esse processo mais leve com essas 5 dicas. Então assim, a primeira dica, contratar um profissional. Pode parecer clichê, mas contratar um profissional faz toda a diferença. Primeiro, por quê? Porque ele vai projetar, né? Então vai poder visualizar essa reforma antes mesmo de colocar dinheiro nela, antes mesmo dela começar. E vendo o que vai ser feito, pode ter a antecipação, né? E pode ter a solução de fazer um ajuste, fazer uma mudança, rever isso tudo antes de estar na obra. Porque quando a gente já está na obra, as mudanças têm um custo muito elevado. Então assim, quando a gente está em projeto, as mudanças são muito mais fáceis, muito mais simples de fazer, né? De solucionar. Então essa é a primeira dica, contrate um profissional para fazer o projeto. E mais do que isso, contrate esse profissional para fazer um assessoramento para vocês na obra. Ele não precisa fazer uma gestão de obra, né? Muitos clientes têm feito essa gestão, comprando os materiais, recebendo os materiais, fazendo a conferência desses materiais, fazendo a contratação dos profissionais. Mas ele pode assessorar tecnicamente nas dúvidas. O que é? Vistoriar se está tudo ok conforme o projeto, dar dicas. Por quê? Porque eu sempre falo, o papel aceita tudo. Aí lá na obra, alguma coisa que foi projetada não vai dar certo. Isso é normal, é o natural, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com uma reforma. Então a gente está falando de reforma, pode surgir diversas coisas que não estavam previstas no projeto. Então a gente vai fazer assessoria técnica na obra e essa assessoria vai poder ajudar a solucionar aquele desafio que está acontecendo naquele momento de uma forma que não perca a estética que o cliente estava esperando, de uma forma que não se perca o projeto. Então assim, essa é a primeira dica, né? Contratar um profissional. A segunda dica é ter tempo. É difícil, muitas pessoas contratam um profissional já sem tempo, com prazos estourados, mas quando a gente tem tempo, que a gente tem essa antecipação, a gente consegue fazer bons negócios, né? Quando a gente tem tempo, a gente não consegue fazer pesquisa de mercado, pesquisa de preço, pesquisa de materiais, a gente consegue. Então, se vocês têm tempo, consequentemente, vocês vão gastar menos na obra, porque vocês vão comprar o material antecipado, vão poder negociar a compra desse material na loja que vocês quiserem, e vocês vão também receber esse material. Quando vocês recebem o material antes do início da obra, a gente também ganha tempo na obra. Né? Isso é muito importante para diminuir os custos, inclusive da mão de obra. Muitos trabalham por empreitada, mas muitos trabalham também por hora de serviço. Então, isso é uma outra dica. A terceira dica, que é super importante, que eu acho super importante, é que a gente faça uma pesquisa do profissional que vai ser contratado e entendendo que assim, ó, eu sempre comento para os meus clientes, até então os profissionais indicados e homologados pelo escritório, eles fazem um ótimo serviço. Mas a gente também tem que fazer a nossa pesquisa, né? Eu, como cliente, também faço a minha pesquisa. Pesquisar se está tudo ok com o CNPJ, pesquisar se está tudo ok no Reclame Aqui, pesquisar sobre aquele profissional contratado e fazer contrato com todos. Por quê? Porque quando a gente tem um contrato, uma nota fiscal, a gente pode ir atrás, né? Se a gente não tem contrato, a situação fica muito difícil de ser resolvida, né? Vira uma bagunça e, consequentemente, o profissional da arquitetura sempre ele é a pessoa que vai fazer essa mediação. Porém, ele não tem autoridade, não tem como interferir nesses contratos. Então, é importante que, independente de vocês terem um profissional que faz a intermediação dessa contratação, ou dessa indicação, vocês tenham contratos separados que digam direitinho quando que vai receber, quais são as datas, quais são as formas de pagamento, né? Isso é muito importante. E a última dica que eu sempre dou para reformar, que eu acho super importante, é que vocês tenham um cronograma. Né? Pode parecer bobagem, mas assim, alguns clientes que fazem essa gestão da obra, porque essa gestão da obra alguns arquitetos fazem, eles estão na obra, mas eles fazem a gestão como um outro serviço. E às vezes o cliente ele tem, né, uma verba separada que não atende essa gestão. Então ele faz a gestão e o arquiteto faz a vistoria.
que são coisas diferentes. Eu acho que a gente vai ter que falar mais sobre isso até para vocês entenderem o que é cada coisa, né? Então, assim, ó, essa gestão é como se fosse administrar. Então, assim, o arquiteto ele cobra para administrar, para saber cronograma de obra, quando entra, quando sai alguma coisa, quando se recebe algum material. Quando ele não está fazendo esse serviço, quem faz a gestão é o cliente. E o que o arquiteto faz? Ele vistoria se está acontecendo na obra, a situação ali está de acordo com o projeto. Então, o serviço dele é fazer exatamente isso. É ir ver se está sendo feito conforme o projeto, mais nada. Ele não cuida de entrega de materiais, ele não faz ligação para fornecedores, então essa é a diferença. Então, se o cliente está fazendo essa gestão, essa administração da obra, ele tem que ter um cronograma, porque senão vira uma bagunça. Ele não sabe quem entra naquele momento e quem sai, qual o serviço que pode ser executado naquele momento e qual não pode. E o que acontece? Às vezes ele mandou um pintor fazer uma coisa, mas as instalações todas não estão prontas. Isso pode acontecer. E aí o que acontece? Retrabalho. E isso é dinheiro, né? Então o cliente vai ter que abrir uma parede que já estava pintada, por exemplo. Então esse cronograma é super importante. Alguns clientes não entendem a diferença desses serviços, mas se o arquiteto é contratado e faz esse cronograma de obra, é super importante para que o cliente se organize, que o cronograma é físico e financeiro, né? Financeiramente, quanto que ele vai dispor de dinheiro toda a semana ou durante aquele mês, e de datas também, para ele se organizar, se ele vai precisar ficar mais tempo num lugar, né, tipo alugando algum lugar, ou se ele vai ficar mais tempo durante a obra. Então tudo isso é super importante. São as 5 dicas que eu tenho para dar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram com alguma dúvida, depois procurem a gente nas redes sociais e a gente pode dar, né, algumas dicas mais sobre reforma.